Taesa, Lu, muita gente perguntando aqui da Taesa. Olha, Taesa tem sido alvo há bastante tempo de recomendação de venda, né? Por muitos bancos, casas de análise. Eu particularmente acho isso incrível. Enquanto eles vendem, a gente, Tá né? comprando. O jacaré fica de boca aberta aguardando. Thaís é queridinha de muita gente na Uma das carteira, maiores pagadoras né? de dividendos. Agora, Lu, uma pergunta que é minha, nossa, aqui tá no nosso cronograma, mas muita gente perguntando aqui. Você está preocupada com o novo governo agora de esquerda em termos taxação de dividendos sobre as ações? Não vou nem falar em fundos imobiliários, que eu não acredito que vai acontecer com os fundos imobiliários. Mas sobre ações, qual a sua opinião? Olha, André, preocupado, obviamente, todos estamos, né? Mas não é uma preocupação do tipo, a estratégia vai acabar, nem nada do tipo, né? Muitas pessoas não sabem, mas até 95 o dividendo era tributado. Inclusive, lá atrás, quando o Bartz começou, no livro conta isso, né? As empresas tinham uma prática muito recorrente de remunerar o seu acionista via bonificação. De 95 para cá, isso ainda tem, obviamente, mas isso reduziu bastante esse tipo de remuneração, porque é mais interessante você distribuir via dividendo. Os agentes econômicos, via de regra, vão sempre fazer o cálculo de como é que eu pago menos imposto. Isso se chama eficiência tributária. Todo mundo pensa nisso lá nas grandes empresas. Então, o que a gente pode ver de movimento de efeito prático para o investidor, se os dividendos voltarem a serem tributados, é basicamente como se todos os proventos dele fossem um juro sobre capital próprio, que hoje já é tributado em 15% na fonte, né? Mas o acionista basicamente não vê esse efeito porque ele já vem descontado do efeito de imposto de renda. Então, na prática, vai ser esse o efeito, né? Você vai ter o sócio lá, mais um sócio lá, o governo de novo, né? Mas, de novo, eu acho que essa briga também é longa, tá? A gente não pode banalizar um assunto. Não é simplesmente mudar o tributo de mão, porque a gente tem que pensar também, de novo, empresas são agentes econômicos que vão querer pagar menos imposto. E existe subterfúgios para isso. Então, você pode fazer recompra de ações, você pode fazer outros movimentos como bonificação, para que você continue remunerando o seu acionista. Lembrando que boas partes das empresas no Brasil têm controlador definido. Controladores que vivem de dividendos, que vivem de remuneração do capital das suas empresas. Então, a estratégia de maneira nenhuma vai se extinguir, porque ela não se extinguiu no resto do mundo que tributa dividendos, né? Esse é um dos argumentos. E segundo, a gente vai ter que discutir isso num aspecto muito mais amplo, tá? Porque não é simplesmente você tributar o dividendo, isso precisa ter uma compensação de carga também, a redução do IRPJ, senão não há empresa que aguente, né? Então, a gente vai precisar fazer uma discussão bastante ampla de reorganização, né, de uma reforma de fato tributária, para que haja a simplificação, para que haja a redução da carga geral tributária, né? Eu acho que uma das coisas que Paulo Guedes provou nesses últimos anos é que, não sei se todo mundo conhece, a curva de Laffer. Quando você tenta aumentar a arrecadação, aumenta os impostos, a arrecadação vai subindo, até que chega num momento em que você aumenta os impostos e a arrecadação começa a cair. É quando você vê uma saturação. Ninguém mais, o Brasil não pode suportar mais pagar impostos. A gente já viu a revolta do pessoal. Já é altíssimo, né? Já é O Brasil altíssimo, paga um dos muito maiores do mundo. O que justifica hoje o Brasil não tributar dividendos. Então, a gente precisa conversar sobre esse rebalanceamento, vamos dizer assim. Reduzindo a carga tributária nas empresas, aí sim a gente pode conversar sobre uma tributação dos dividendos. É que, infelizmente, no Brasil, quando você dá o dedo, querem a mão, depois querem o braço, depois, quando você vai ver, você foi completamente engolido por uma política ineficiente, né? Então, obviamente, esse é sempre um alerta que acende, né? Acende a luz vermelha aqui em cima, mas não é algo que, de fato, penalize a estratégia. A nossa grande preocupação, quando a gente lutou contra isso agora em 2021, por mais que nós pensássemos muita coisa junto do governo, a gente foi contra a reforma tributária proposta, porque era hedionda, de fato. Você tinha um aumento total da carga tributária, não haveria essa compensação dentro das empresas, quer dizer, não traria benefício nenhum para que elas continuassem investindo, ao mesmo tempo em que você penalizaria o pequeno investidor que acabou de chegar na bolsa. Quer dizer, a gente começou a ver um movimento do pessoal vindo e agora a gente vai tributar. E aí eles já, coitados, desistem também, né? A pessoa fica... Exatamente. Né? Então, poxa, quem ganha menos de 20 mil de dividendos por mês deveria ser isento dessa tributação, para você incentivar o pequeno investidor a continuar na bolsa, né? Você desestimular esse tipo de público é muito frustrante, né? E hoje, em média, os aportes
que as pessoas fazem quando chega na bolsa é de, em média, R$200. Então, quer dizer, você não vai estar penalizando o tubarão, você está penalizando ali o pequeno investidor mesmo que fez um esforço de poupança e, tá acreditando no mercado. É isso que acontece lá fora. Então, eu acho que é todo um sentido de proteção a esse tipo de investidor e, de novo, uma conversa um pouco mais ampla. A gente vai precisar sentar à mesa, né? Todos os entes, claro, e conversar sobre uma reforma ampla tributária, né? Vamos ver. O que você acha da Vibra? Bastante interessante. Acho que é uma empresa que está tentando fazer essa transição, né? Para quem não lembra, a Vibra era a antiga BR Distribuidora. Então, eles fizeram ali um rebranding, chamaram de Vibra Energia. Então, não é mais uma empresa focada, apesar de ser grande parte do business, a distribuição de combustível está olhando para o mercado de energia como um todo, né? Eu, particularmente, preferi fazer uma posição em Cosan. Acho que as duas são muito boas, mas pelo fato de Cosan ter raiz, enfim, por isso que eu estou comparando as duas, acabei optando por fazer um investimento em Cosan, porque eu gosto de empresas com controle definido. A Vibra, que já é mais a vibe do Felipe, o Felipe Ruiz, que gosta bastante da Vibra, vocês podem cobrá-lo depois. Felipe, vamos te ligar. Cobrá-lo depois para ele falar um pouquinho mais, ele conhece bem mais o case que eu, mas eu acho que é bastante interessante, é uma empresa que sinalizou também que pretende pagar excelentes dividendos, né? Foi para um payout de 40%, se não me engano. E está fazendo seus movimentos agora também societários, né? Enfim, mas eu prefiro ficar mais distante de corporations, né? Apesar de ter acionistas bastante competentes lá de referência, eu prefiro ações de capital, de controle definido. Então, acabei optando pela Cosan, tá? Das ações que muita gente fala, né, André? Acho que, assim, todo mundo comenta com a gente a Sanepar. Sanepar que subiu bem, né? Ela teve um dia aí que ela subiu, espancou pra cima, aí todo mundo quer comprar. Subiu 15%, eu vou comprar. Você tem Sanepar? O que você acha? Eu tenho uma posição modesta, pra ser bem sincera. Eu queria estar exposta ao setor de saneamento, que é uma das empresas do Best. E comparando com as outras empresas, é que eu via mais potencial tanto de margem de segurança, né? Então, potencial de pagamento de dividendos e também valorização no futuro. Acho que analisando índices de qualidade mesmo do serviço prestado, a Sanepar, de longe, é uma das melhores do país. Então, estou extremamente confortável em ter a posição abaixo de valor patrimonial, né? Tá 0,64, acho. 0,64 Tá muito valor. barato. Tá Olhando o valor barato. Tá barato. Mas você acha que tem chance de privatizá-lo? Porque agora tem um governo novo no Paraná e ele citou que ele poderia olhar com bons olhos a privatização da Copel. A Copel supervalorizou e a Sanepar foi na onda, né? Exato. Na semana que a Copel pegou um foguete e foi embora, a Sanepar pegou ali o rabinho do foguete e foi atrás. Você acha que tem chance de privatizar essas empresas? Acho que tem chance, sim, de pelo menos a gente começar a ver um movimento mais ativo em relação a isso. Acho que muito também em linha com o que aconteceu com a Eletrobras, né? As pessoas ficaram bastante impressionadas com a trajetória da empresa de lá para cá. E muita coisa mudou. A gente voltou a comprar o papel, a Eletrobras especificamente, logo que o Wilson Ferreira saiu. Que era o CEO, que transformou a empresa, enfim, entrou em 2018 e fez uma verdadeira revolução lá dentro. E ele era o cara que, obviamente, puxava sempre o barco, não, vamos privatizar, vamos arrumar a casa, enfim. E quando ele saiu, meu Deus, o papel desabou, foi de, sei lá, 35 para R$28, a gente entrou comprando, porque, poxa, uma empresa não pode ser reduzida a apenas uma pessoa, né? Existem várias outras pessoas lá dentro que colaboram, enfim, não pode se resumir a um único executivo. E não foi porque a empresa deveria ser privatizada ou não. É porque a gente via ali bons ativos descontados a bons preços e boa pagadora de dividendo. Então, quando você se apega a esse tipo de análise, você foge um pouquinho desse ânimo que fica exaltado, porque vai privatizar. E aí, se não acontece naquele tempo que você esperava, você se frustra, poxa, comprei por causa disso. Então a gente nunca compra por causa de um evento grande específico. Você não namora alguém só porque ela é bonita, ou bonito, né? Tem que ter várias outras características se você quiser ficar com essa pessoa por um bom tempo. Então a mesma coisa acontece com as empresas. Então o que eu vejo hoje na Sanepar são excelentes ativos que estão sendo bem administrados, estão aí sendo cotados abaixo do valor patrimonial, e tão baratos. Dívida super equilibrada. Dívida equilibrada, né? Tem uma alavancagem bastante saudável. Paga bons dividendos. A única coisa que não me agrada é o fato de anunciar e pagar só, sabe... Isso é um problema. Mas isso me dá um desespero, né? De trabalhar com o dinheiro do acionista. Então é por isso que não é uma grande posição na minha carteira. Lu, uma pergunta que estão fazendo muito aqui é da Caixa Seguridade. Mais uma seguradora, você já disse que gosta do setor. O que você acha da Caixa Seguridade?
Acho que tem bastante potencial, André. Acho que é um papel que as pessoas olham muito pouco, né? Porque dificilmente atende, por exemplo, alguns critérios de fundos e institucionais, porque tem um free float bastante baixo, né? Então, se não me engano, a Caixa tem mais de 70% das ações, do controle das ações. Acho que 80%, tô chutando aqui, eu não lembro de cabeça. Meu pai é muito melhor do que eu, viu, de números. Ele memória. grava tudo. Nossa, eu preciso anotar, porque eu tenho memória de peixe, mas sei que é bastante representativo, eu tenho um free float bem baixo. Então, às vezes, não é muito interessante para o institucional que precisa mais esse espaço de manobra, né? De poder sair e entrar no papel. Mas é um setor que eu gosto bastante, né? Eu tenho bastante BB Seguridade, por isso que eu não me exponho mais à Caixa. Mas acho que é um papel bastante promissor, sim. Acho que tem tudo para aumentar o seu potencial de dividendos, né? Tem muito mato alto para cortar. Outro motivo pelo qual não é uma grande posição na minha carteira, foi uma das poucas que eu entrei no IPO, mas eu peguei muito, o rateio foi muito grande, eu peguei 400 ações. Depois eu vim comprar mais um pouquinho quando caiu de R$7 em julho, por aí. E tô segurando, mas é uma posição bem pequena mesmo, porque eu já estava bastante exposta em BB Seguridade. BB Seguridade na época estava mais de 40% da carteira, então eu fui rebalanceando, comprando outros setores, comprando outros ativos. Hoje já deu uma diminuída. Então eu gosto bastante, mas acho que eu talvez voltaria a olhar para o papel num preço mais interessante. No preço que está hoje não me atrai, acho que tem outras coisas melhores, mas é um excelente ativo. Num excelente setor. Vale a pena o estudo, né? E o último trimestre, o balanço foi excepcional. Bom, até saiu uma notícia recente, não sei se foi de hoje ou de ontem. Eu não tenho previdência privada em fundos, mas é um produto que o brasileiro gosta, é um produto que 2017 para cá, com a mudança da lei, enfim, ficou muito mais atrativo para outras casas de qualidade terem bons produtos. Tem o apelo do PGBL lá, do desconto dos 12%, né? Abatimento do imposto de renda. Então, o brasileiro gosta desse tipo de produto, de previsibilidade, de poder abater alguma coisa do imposto de renda. Então, teve recorde de captação de previdência, né? Então, aí os fundos multimercado perdendo espaço também para os fundos de previdência que estão captando a rodo. E, obviamente, eu não tenho fundo de previdência, mas tenho as empresas que ganham a taxa de gestão dos fundos de previdência. É a questão da Transmissão Paulista. Muita gente perguntando aqui da Transmissão Paulista, o que você acha da empresa? Acho fantástico. Inclusive, saiu uma notícia hoje, um fato relevante, sobre um projeto que eles estão implementando, um investimento de 146 milhões, que é de baterias. Então, eles fizeram um estudo da rede deles e viram que, de fato, existe ali um déficit de energia que deve ser sanado com uma linha de transmissão que está para ser inaugurada no litoral paulista, que sofre com bastante picos, né, oscilação de demanda de energia. Às vezes, às vezes não, a rede de transmissão que tem por lá não consegue suportar a carga. Então, eles implementaram um sistema de baterias de armazenamento de energia. Isso é a nova fronteira energética. Então, hoje, qual que é o desafio? O nosso desafio era fazer a transição energética, né? Saímos um pouco da parte fóssil e para a geração limpa de energia. O Brasil é, obviamente, pioneiro nisso, então boa parte da sua energia hoje é limpa. Mas você traz também um desafio de que você não consegue armazenar o sol e também não consegue armazenar a energia que vem dos ventos. Então, justamente esse desafio de agora é de otimização da rede energética, né? Então, eles identificaram essa fragilidade ali no sistema do litoral paulista, colocaram esse sistema de baterias, e isso é extremamente inovador, porque você armazena energia ali e nos momentos de pico, por exemplo, verão, quando todo mundo liga o ar-condicionado, ou Natal, Réveillon, né, quando o pessoal acaba descendo feriados, você ativa esse sistema de baterias que joga energia para a rede e não deixa faltar nos picos. Então, inovando, fantástico. né? Inovando, exatamente. Então, acho que vi muito isso na China em 2019. A BYD, que inclusive está no Brasil, ela é também uma das pioneiras no mundo em investir nesse tipo de tecnologia. Tem a ES lá fora, né? A ES Corporation lá fora também, que é bastante pioneira nesse assunto. Então, acho que a gente tem que pensar, é uma empresa para a gente prestar bastante atenção. A Transmissão Paulista foi uma empresa que agora ela soltou um resultado e veio uma Sim. queda, né? E aí o pessoal falava, vou vender. A Transmissão Paulista vai quebrar, mas me corrija se eu estiver errada, Lu. Ela teve alguma coisa de tarifa, né? Que vai ser paga pra frente. Isso. E aí ela teve essa queda. E o pessoal falou, vou vender. Mas não, olha aí, tá vendo? Às vezes o resultado,
a gente muitas vezes acompanha, as pessoas acompanham um resultado, mas não, calma lá, ela teve ali um imprevisto que vai ser novamente, vai Isso. ser revisto. Isso. Então, quer dizer, é uma baita empresa. É. Eu tenho, André, você. Então, é uma empresa que, para mim, é super consolidada. Mas passou digamos assim, esse momento nesse resultado e muita gente ia querer se desfazer dela. É que é uma empresa que está passando por um momento de transição, tá tendo que investir bastante, ganhou alguns leilões de transmissão bastante importantes agora no segundo semestre e vai ter que investir uma grana para, obviamente, suprir a falta das receitas de RBSE. Isso que eu queria. Isso, que é a Obrigada, indenização lá de trás da MP 579, quando a dona Dilma deu a canetada. E acabou, obviamente, ferrando com toda a cadeia, principalmente as transmissoras. Então, isso foi uma indenização. E a ANEEL hoje chegou à conclusão nesse ano de que esse fluxo teria que ser revisto, enfim, e alongou um pouco mais o recebimento dessa dívida e ajustou também o fluxo em que ela receberia. Obviamente, de novo, né, a gestão está sendo paga para pensar nesses assuntos. Cabe ao acionista, obviamente, acompanhar e cobrar resultados. Então, a empresa sinalizou que esse ano pagaria menos dividendos do que ela tem potencial, porque ela precisa investir para suprir esse descasamento de receitas que ela vai ter neste curto período de tempo. Né? Então, a gente já esperava dividendos um pouquinho mais magros, mas não é que a empresa mudou a sua estratégia. É um contratempo, como todas as empresas têm no meio do caminho, que obviamente acabou refletindo no preço, que ficou ali meio que de lado bastante tempo, né? Então, de fato, é uma empresa que a gente vai voltar a prestar bastante atenção agora. Eu acho que tem mostrado o serviço no sentido de estamos olhando outras oportunidades para suprir essa deficiência de receita no curto prazo. A gente tem que pensar que quem é o controlador, a intenção do controlador nitidamente é investir no negócio, pensar pró-business mesmo, e sem esquecer o acionista, sem esquecer o dividendo. Pode ser que venha, a empresa tinha sinalizado talvez um JCP agora no final do ano, não temos certeza, mas geralmente dezembro é um mês bastante aí benéfico aí para os acionistas, né? Tem bastante benéfico, juros. mas vem os pagamentos também, né? Então, vem a IPVA, não sei. Ajuda, né? Dá uma ajudada Ajuda, na